meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãozinhos do coração. Quem vos fala é a Missionária Católica Alessiane. Que a paz de Jesus Cristo com cada um de vocês. Eu quero partilhar com vocês hoje com muita alegria o evangelho do dia que se encontra em São João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. Proclamação do evangelho de Jesus segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria Madalena foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali abaixo, ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem do evangelho de hoje celebra justamente o autor deste evangelho, que é São João Evangelista e apóstolo de Jesus, que a Igreja Católica celebra hoje. João Evangelista foi o apóstolo que viveu mais do que os outros, e o único que morreu por causas naturais, com quase 100 anos de idade. E também foi o autor do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. E nesse evangelho de hoje, Pedro e João souberam da boa notícia, da boa nova por parte de Maria Madalena, que Jesus havia ressuscitado, porque Maria Madalena tinha dito a eles que o túmulo estava vazio e não sabia onde puseram o corpo. Aí Pedro e João, que no evangelho de hoje, escreve como outro discípulo, porque é o próprio autor do evangelho, saíram correndo juntos até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado. E quem chegou primeiro foi o apóstolo João, porque certamente na época João era o mais jovem de todos os apóstolos, e mais jovem ainda do que Pedro, e por isso ele chegou primeiro, porque tinha mais fôlego, mais força física que Pedro, porque Pedro certamente era o mais velho. Mas como João tinha um respeito enorme por Pedro, porque sabia muito bem que Pedro havia sido escolhido por Jesus para ser a pedra da igreja, para ser a pedra fundamental da igreja, onde Jesus edificou a sua igreja.
deixou que Pedro chegasse e entrasse primeiro no túmulo, por conta desse respeito. Respeito tinha da autoridade de Pedro, de São Pedro. Então Pedro entrou primeiro no túmulo e viu os lençóis de linho, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, e a faixa tinha colocado em volta da cabeça de Jesus, enrolada em um lugar à parte. E quando João entrou no túmulo, ele viu aquele fato, aquele acontecimento, e acreditou que Jesus verdadeiramente tinha ressuscitado. E ele, juntamente com Pedro, com Simão Pedro, foram os primeiros apóstolos a testemunharem a ressurreição de Jesus. E assim eles levaram esta boa nova aos outros apóstolos. A boa nova da ressurreição, da vitória de Jesus sobre a morte. E assim como Maria Madalena, São Pedro e São João Evangelista foram testemunhas da ressurreição de Jesus ressuscitado, nós, como cristãos batizados, também temos o dever de levar a boa nova da ressurreição, da vitória de Cristo sobre a morte, para aquelas pessoas que ainda não o conhecem ou perderam a fé, a esperança, por conta dos muitos sofrimentos, das muitas tribulações, para que levamos e reacendamos nessas pessoas a esperança, a fé, de que assim como Cristo venceu a morte, nós também devemos e podemos vencer a morte, vencer o pecado, e em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E que vocês fiquem hoje e sempre com as bênçãos de Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de São João Evangelista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de vocês. Tchauzinho.